Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 16. Hoje a igreja está bonita, a igreja está florida. Muitos irmãos que estavam de férias, alguns ainda estão, mas estavam viajando, muitos já retornaram. Glória a Deus, vocês fazem falta. Nós sentimos saudades, aproveitaram bastante, né, Leda? Bernadette nem queria voltar mais, foi lá para o Pará, estava lá desfrutando. Dilma só vive viajando agora, Dilma não tem mais paradeiro, mas glória a Deus que vocês retornaram, viu? 1 Timóteo capítulo 4, na verdade, irmãos, é a continuação do texto que nós começamos na semana passada. Semana passada nós falamos das qualificações, né, do pastor, do bom pastor, as qualificações de um bom presbítero, de um bom diácono, de um bom pai, de um líder, as qualificações de um líder. Usando até o próprio texto, né, o título do texto, que é exortação à fidelidade e à diligência no ministério. Se você que é daqui da igreja, ou você que está assistindo pela internet, né, não participou desse culto, ou não assistiu essa mensagem, está disponível no canal da igreja, né? O título é esse mesmo, as qualificações de um bom líder, de um bom pastor. O texto diz assim, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 16. Diz assim: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente a piedade. Todo exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é, e da que há de ser. Versículo 9, todos juntos. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Versículo 12, todos juntos. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Versículo 16, toda a igreja. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo. Nós vamos continuar uma exposição que nós já começamos. Então, vou repetir, né? Vou repetir de novo. Olha o Pleonarmo, viu, Rose? Me perdoa o Pleonarmo, vamos repetir de novo. Olha, quem não assistiu, quem não pôde estar aqui, quem estava viajando, vá lá no canal e assista essa exposição, porque nós estamos falando aqui sobre as características de um bom pastor, as características de um bom presbítero, de um bom missionário, de um bom diácono, de um bom pai de família. Então eu disse assim, logo no início da mensagem, semana passada, essa mensagem é para você, é para mim, viu, Rose? Primeiramente é para mim, é para pastor Paulo. O pastor Paulo não está aqui hoje, está lá na igreja Beth Shalom, que ele está de férias.
pastor Cândido, presbítero Jonilson, essa mensagem primeiramente é para nós. Mas se você é pai ou mãe, essa mensagem é para você também. E nós dividimos a mensagem em 3 aspectos. Semana passada nós falamos sobre quais são as características, o que é que um bom ministro precisa fazer ou ter. Ele precisa primeiramente ter uma vida pessoal de devoção e de piedade. Primeira coisa que o crente precisa lembrar é que ele é crente. Antes de ser presbítero, ele é crente. Antes de ser pastor, ele é crente. Antes de ser pai, ele é crente. Então não esqueça de que você é crente. Como crente, você deve estar bem alimentado pela palavra, estar nutrido pela palavra. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Você precisa se exercitar a prática da piedade. Está falando aí de um exercício físico, como alguém de uma maratona, alguém que joga vôlei, alguém que nada, que pratica atividade física. A atividade agora aqui é espiritual. Você precisa praticar as boas obras. Não praticar as boas obras para ser salvo. Ninguém vai errar nisso. Nós somos salvos pela graça. Nós praticamos as boas obras, aquelas que estão ordenadas na palavra de Deus, porque nós somos salvos. Não é para sermos salvos. Nós precisamos meditar, irmãos. Passar a semana pensando, não é no novo salário mínimo, ou na posse de Donald Trump, ou na posse dos novos prefeitos, ou em qualquer outra coisa. Nós precisamos passar a semana pensando em Deus, meditando em Deus, lendo a palavra de Deus, cantando louvores, fazendo orações. A nossa vida tem que ser uma vida de devoção. Mas essa vida de devoção, ela deve ser acompanhada de vigilância. O crente tem que prestar atenção, mas não é vigiar os outros, não. Tem gente que é muito bom em vigiar os outros, mas não olha para si mesmo, não consegue perceber quais são as suas próprias falhas, aquilo que precisa ser corrigido. Isso nós precisamos fazer. O bom pastor, o bom líder, ele precisa ter uma vida dedicada ao ensino e à pregação. E aí nós lembramos dos 2 evangelistas, Marcos, que diz: ide pregai o evangelho, e Mateus, que diz: ide ensinai, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Façam discípulos, ordene as coisas, põe as coisas em ordem, estabeleçam a ordem. Quem é que faz o quê? Quem é que tem a função de, divida as tarefas, não acumule as tarefas nos seus ombros. E ensine aos outros. E quem ensina bem, quem faz discípulos direito, esses discípulos aprendem que eles têm que fazer novos discípulos. Irmãos, muitas vezes nós nos acostumamos a vir à igreja, a assistir ao culto, a desfrutar das maravilhas de Deus, mas esquecemos que a nossa função no mundo é levar este evangelho a outras pessoas, levar outras almas a Jesus. E, por fim, nós precisamos lembrar da exortação. Aí eu fiz aquela comparação com correção ou admoestação, que é corrigir os erros das pessoas. Nós precisamos corrigir os erros, mas elogiar os pontos positivos das pessoas. O crente verdadeiro, o bom pastor, o bom presbítero, é aquele que tem uma vida exemplar, de que as pessoas vão olhar para ele e dizer: olha, esse fulano tem uma vida séria. Ontem eu estava conversando com alguém, ontem à tarde, e esse alguém me disse: presbítero, meu pai não era nem um grande pregador, nunca foi assim, tinha outras pessoas na família que pregavam. Meu pai nunca pregou, nunca foi de pregar. Mas na vizinhança onde ele morava, todo mundo dizia: se é para ser crente, é para ser crente igual ao seu fulano, porque seu fulano é um exemplo de crente, aquele homem é um homem de Deus. Gente, que testemunho belo, hein? Que testemunho maravilhoso. Quando as pessoas do mundo, as pessoas de fora, olham para o presbítero, para o pastor e dizem: olha, esse daí não tem de que envergonhar ninguém.
Esse anda conforme o padrão. Pronto. Nós concluímos aqui a aula da semana passada, ou a exposição da semana passada. Hoje nós vamos falar daquilo que o bom pastor precisa evitar. Ele precisa fugir, ele não pode fazer. Vejam aí comigo, versículo 7, versículo 8 e versículo 14. 7, 8 e 14. Vamos lá ler todos juntos? Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente a piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Aparece aqui algumas expressões que Paulo vai dar ênfase, mas vai dar ênfase no sentido negativo. Semana passada nós falamos das coisas que nós precisamos dar ênfase no sentido positivo. Alguém, então, com a educação moderna, todo dia, quem é educador aqui, eu tenho vários pedagogos aqui na igreja, vários professores, sabe que a educação passa por reformas e reformas e reformas e reformas. Alguém quer reforma para melhorar, mas eu só vejo piorar, viu, Rose? Nós que somos da área da educação, Lida lá fora, passamos por tanta coisa que só piora. E hoje se fala muito da educação positiva, né? Se elogiar, de se falar bem, né? Então todo mundo é bonito, e todo mundo está bem vestido, e todo mundo está falando bem, todo mundo está se comportando bem. Você não pode mais falar mal, você não pode criticar, você não pode reclamar. Se for uma postagem, você tem que dar like, você não pode dar dislike. Então, se você não gostou, cale sua boca, mas se você gostou, elogie. Então, muitos têm trilhado por este caminho. Na semana passada, eu lembrei aos irmãos que o apóstolo Paulo, ele plantava uma igreja, treinava os meninos, os novos, e eu citei alguns deles, e Paulo deixava eles pastoreando aqui, e ia, plantava uma outra igreja, e deixava um outro pastor novo, e assim sucessivamente, e depois ele voltava para ver o que estava acontecendo, para elogiar algumas coisas e para criticar outras. Quando nós estudamos as 7 cartas do Apocalipse, as cartas que Jesus mandou que João escrevesse e enviasse às igrejas, enviasse aos pastores das igrejas, aqueles que no texto do Apocalipse são chamados de anjos, isso diz ao anjo da igreja. E aí, naquelas cartas, nós encontramos vários elogios, algumas admoestações e algumas críticas. É verdade que teve uma igreja que só recebeu crítica, não recebeu um elogio só de Jesus. Jesus chegou a ponto de dizer: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Em vocês eu não encontrei nada que prestasse. Jesus, pelo menos naquele relato do livro de Apocalipse, ele faz críticas e críticas severas à igreja. O apóstolo Paulo, irmãos, ele não é diferente. Vejam aí comigo, por favor. 1 Timóteo, capítulo 1, 3 e 7. É o mesmo livro que nós estamos lendo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 7. Quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso. Para quê? Que finalidade? Para admoestares. Então tinha gente aí em Éfeso que estava fazendo coisa errada, que estava ensinando coisa errada, e eu lhe deixei aí para você resolver essa querela, resolver essa pendência a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com, versículo 4, 1 Timóteo 1, 4, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim,
que antes promovem discussões de que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o quê, irmãos? Visa o amor, que procede de quê? De um coração puro e de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas dessas coisas. O que acontece, que a gente não gosta de dizer isso aqui, presbítero Jonilson, as pessoas se desviaram dessas admoestações. Versículo 6, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem outras asservações. Olha que coisa triste, irmãos. Eu queria dizer assim, que coisa gloriosa. Não é gloriosa, não, é triste. Lá na igreja de Éfeso, alguns não queriam se submeter aos líderes, não queriam se submeter aos apóstolos, não queriam se submeter aos pastores que foram instituídos pelos apóstolos. Então, eles se tornaram líderes, as fábulas começaram a dominar. Paulo vai falar isso mais claramente lá na igreja dos Gálatas, na carta aos Gálatas, mas em todas as igrejas por onde ele passou, essas coisas aconteciam. Ele disse, Timóteo, eu deixei você aí para isso, não é para você fazer essas coisas, mas para você corrigir aqueles que estão fazendo. E o que é que eles estão fazendo? Eles divagaram nas filosofias. E eu vou chamar aí de filosofia religiosa. Qualquer professor universitário vai dizer, Emanuel, se é filosofia, não pode ser religiosa. Lá no seminário tem até a filosofia da religião. Parece uma contradição. Porque na filosofia não tem religião, e na religião não tem filosofia, porque parte da fé. Então, as pessoas divagam. Mas, gente, eu sei que vocês andam pela internet, eu sei que vocês navegam pela internet. Quem navega pela internet, pelo amor de Deus, tem todo tipo de coisa boa na internet. Por outro lado, tem todo tipo de coisa ruim na internet. E uma das piores coisas que eu encontro na internet é quando eu encontro dois crentes, dois pastores, dois famosos, dois professores debatendo na internet e tocando fogo, porque um defende uma doutrina e o outro defende uma outra doutrina. Um defende uma interpretação e o outro uma outra interpretação. Não vou aqui levantar bandeira de interpretação nenhuma, porque nossa igreja é definida. Nossa igreja é confessional. Nós somos confessionais. Nós somos calvinistas. Nós somos reformados. Nós defendemos a doutrina da graça. Então eu não preciso ficar aqui defendendo a doutrina da graça, porque a doutrina da graça é a base da nossa fé. Isso aqui está muito claro. Mas quando eu encontro um arminiano brigando com um calvinista, um pré-milenista brigando com um pós-milenista, um dispensacionalista brigando com um amilenista, ou por qualquer outra doutrina, e quase se estapeando na internet, eu digo, viajaram nas fábulas de velhas profanas. Pegaram aquilo que era mais nobre para ser envergonhado entre os ímpios. Numa discussão dessa, Rose, ninguém sai vitorioso. Muito pelo contrário, é a multidão que está assistindo aquela baixaria na internet que sai amargurada, entristecida e diz assim, não vou nem para essa, nem para aquela, porque a igreja é esse covil aí de pessoas que estão disputando o poder, disputando as pessoas. Preste atenção. Pare de ficar correndo atrás de picuinha. Pare de ficar correndo atrás de velhas caducas, velhas profanas, fábulas profanas e de velhas caducas. Essa expressão, irmãos, o apóstolo Paulo vai utilizar outras vezes. Vejam comigo, Colossenses capítulo 2, Colossenses, voltando um pouco, Colossenses capítulo 2, de 16 a 19.
Colossenses 2, de 16 a 19. Ninguém, pois, vos julgue. Por quê? Colossenses 2, 16 a 19. Vamos lá todos juntos? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de... Vou parar um pouquinho aqui. Há uma seita que as pessoas chamam de igreja e que muitos crentes presbiterianos acham que é uma igreja, mas não é uma igreja, é uma seita que defende o sábado. O sábado, vocês não sabem, é para eles, né? O sábado é pré-requisito para ser salvo. Você só será salvo por Cristo se você guardar o sábado, porque Cristo todos os dias, ele desce, ele sai do céu, está no santo lugar e ele entra no lugar santíssimo, no santo dos santos, para se oferecer por aqueles que guardam o sábado. Isso eles ensinam isso. Mas como as músicas deles são bonitas para coral, tem 2 vozes, 3 vozes. Ah, que igreja maravilhosa, que abençoada. Não é igreja maravilhosa e abençoada, não. É uma seita que ensina aquilo que não é verdade. O apóstolo Paulo está combatendo isso aqui. Olha, rapaz, ninguém lhe julgue por coisa nenhuma. Nem porque você come carne de porco ou come camarão. Nem porque você come caruru ou come acarajé. Ninguém lhe põe se você participa da festa dos Pentecostes, das festas dos tabernáculos, da festa da lua nova, da festa do Purim. Ninguém lhe julgue por essas coisas, não. Porque todas essas coisas que estavam na lei do Antigo Testamento, toda essa lei cerimonial que foi exposta por Moisés em Levítico e Deuteronômio, tudo isso que estava lá eram sombras da coisa que estava por vir. Eram coisas passageiras que iria se concretizar em Cristo. Então pare de picuinha, de ficar voltando para as coisas antigas, para as coisas que já passaram, porque Cristo disse, está consumado. Mas alguém diz assim, essa igreja presbiteriana aqui vai crescer quando nós trouxermos a Arca da Aliança e colocarmos aqui na frente. Essa igreja aqui vai crescer quando nós colocarmos aqui a bandeira do Estado de Israel. Não é de Israel, não, a bandeira do Estado de Israel, com a estrela de Davi brilhando. Essa igreja vai crescer quando nós tivermos aqui o candelabro. Essa igreja vai crescer quando o pastor Paulo vier pregar com a estola sacerdotal, com o jofar. Essa igreja aqui vai crescer quando no paletó do pastor ou na batina do pastor tiver as pedras que representam as tribos de Israel. Tem igreja, gente, que você faz um mapeamento, parece mapeamento astral. Não é para mapeamento astral, não. Para você descobrir de que tribo de Israel você era. Eu estou frito, né? Eu estou frito. Porque eu tenho uma avó que era africana, negra escrava. Eu tenho uma outra avó que era indiana. Não é índia, é indiana. Eu tenho uma outra avó que era índia. E eu tenho um avô que era espanhol. Eu sou de onde mesmo? Alguém me responde, você é brasileiro, você é baiano, baiano nato, baiano da mistura, baiano da miscigenação. Mas acreditem que gente que está rotulando fulano ou beltrano, pastor fulano ou beltrano, porque ele faz parte dessa tribo ou daquela tribo de Israel. Ninguém se torne árbitro, ainda está em Colossenses, não, porque eles usam o pretexto da humildade, chegando até o culto dos anjos. Poxa, tem culto que tem mais anjo do que gente. É o anjo da corda, é o anjo da corrente, é o anjo do cálice, é o anjo do fogo, é o anjo da espada, é o anjo tradutor. Outro dia eu vi uma aberração, esse outro dia tem mais de 30 anos, mas para mim foi outro dia. Outro dia eu vi uma aberração de alguém dizendo assim, olhe, porque quando as pessoas falam em línguas, a pessoa gosta de falar em língua, vou dar a dica para vocês. Quando você fala em língua,
o anjo do cálice passa e recolhe as orações e leva as línguas para junto do trono de Deus. Aí não acabou ainda não, viu? E vem um outro anjo e traduz as línguas para que Deus possa entender. Eu digo, meu Deus do céu, é anjo demais. Um anjo que leva e um anjo que traduz, como se Deus nem conhecesse as línguas dos homens. Imagine, irmãos, a infantilidade dessas pessoas. Mas quando se diz assim, fulano, batizado com o Espírito Santo, que fala em línguas, fulano que tem o dente de ouro, fulano que tem a unção, que recebeu a unção do riso, fulano que recebeu a bênção de bispo ou a bênção de apóstolo, eles chegaram numa estatura que ninguém pode acompanhar. Irmão, quando nós vamos ler o próprio Paulo e o próprio Pedro se referindo à igreja, ele diz assim, eu, presbítero como eles, quer dizer, eles que não são apóstolos, são presbíteros, eu estou no mesmo patamar deles, eles não estão na minha cobertura espiritual não, porque nós todos estamos na cobertura espiritual de Cristo. Então as igrejas criam rótulos e rótulos, cerimônias e cerimônias, coisas e coisas, e as pessoas se sentem abastadas, se sentem felizes, se sentem realizadas nessas coisas. Mas tudo isso é pretexto de humildade. Não retendo. Retendo? Cadê o pessoal do interior? O pessoal que veio do interior sabe o que é isso. Choveu, em Lerda, estava tudo seco. Ana Angélica e Luciano, estava tudo seco, esturricado. Mas quando a chuva chegou, a represa, a guarda, a cisterna, a cacimba reteu aquela água. A Bíblia chama que essas pessoas são como cisternas rotas. Porque ouvem, até ouvem, mas bocejam, se enfaduam, se chateiam. Essa palavra não desce mais ao coração, pelo contrário, irrita. E o sermão do pastor hoje foi muito grande, incrível. Um jogo de futebol é 2 horas. O pastor não pode pregar 30 minutos, 35, 40. Pregou 40, 45, o povo já está se torcendo no lado. No futebol você fica ali 2 horas. Se for filme no cinema, você fica 2, 2h30. Se for filme da Marvel, você fica 3 horas. Nem pisca o olho, nem sai para comer pipoca, porque não pode perder aquela cena. Mas a palavra de Deus se tornou para eles enfadonha, não retém. Suprido e bem vinculado, o corpo de Cristo cresce com suas juntas e ligamentos, cresce num crescimento que procede de Deus. Preste atenção. Chegará o tempo que esta palavra provocará, a palavra verdadeira. Não são as fábulas. As fábulas agradam. As fábulas falam o que nós queremos ouvir. As fábulas nos colocam para cima. Vejam aí comigo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Quem está insistindo nesse tema não sou eu, não, viu, irmãos? Quem está insistindo nesse tema é o apóstolo Paulo. 2 Timóteo, versículo 4, capítulo 4, versículo de 1 a 5. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Conjuro-te. Olha, estou rogando uma praga perto de você aí agora, viu? Estou lhe dando uma ordem e estou conjurando aqui agora, viu? Conjuro-te. Não perante o governador, nem o juiz, nem a lei. Não. Conjuro-te perante Deus, Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Isso aqui é muito forte, viu? Versículo 2, todos juntos. Prega a palavra, insta que seja oportuno, quer não, até aí. Na outra tradução, em tempo e fora de tempo. Você já viu se pregar fora de tempo? Porque alguém diz, aqui não é lugar de pregar.
ou aqui você não tem oportunidade de pregar. Olha, paz, ache um tempo e pregue. E no dia que você não puder pregar com palavras, pregue com sua vida. A grande pergunta para mim e para você é: quantas vezes essa semana eu preguei a palavra? Irmã Ana Maria, ela acessa todos os dias o canal do Portas Abertas. Portas Abertas é uma das grandes missões, uma das grandes agências de missões que está espalhada pelo mundo afora. E Ana Maria todo dia tem mostrado que existe uma igreja que é perseguida, uma igreja que é presa, uma igreja que é atormentada, uma igreja que é chicoteada, uma igreja que é aprisionada, uma igreja que é proibida. Isso em vários lugares, viu, irmãos? Graças a Deus, no Brasil, nós temos liberdade. Mas, graças a Deus, no Brasil, nós temos liberdade. Eu insisto em dizer isso. Graças a Deus, no Brasil, nós temos liberdade. É verdade que a perseguição tem, camuflada, como bullying, como maltrato, como um preconceito, mas nós temos liberdade. Ninguém é preso por chegar ali na praça do fim de linha, não tem nem mais fim de linha, na praça aqui da feirinha e falar de Jesus. E eu queria lhe perguntar, a quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Eu não perguntei se você demorou 1, 2, 3, 4, 5 horas, não. A quantas pessoas você disse assim: olha, o Filho de Deus está voltando. E se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Ou disse ao contrário, você está indo para o inferno. Mas há uma salvação para você em Cristo Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual foi a última vez que você fez isso? Muitas vezes nós discutimos tudo, mas na hora de pregar a palavra, parece que dá um medo, dá uma caruara, dá um temor na gente. Versículo 2, continua: prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreenda, exorta, com longanimidade. Quem sabe o que é longanimidade? Longanimidade é uma paciência longa. Você acha o quê, Dilma? Que vai pregar para Serpa hoje? Serpa já vai se converter na segunda? Dilma diz: não, meu irmão, eu já estou orando por Serpa há 30 anos. E quantos anos foi, Dilma? Está orando 30, 32, 35. Quem ora pela conversão de Serpa, não desista. Continue. Paulo diz assim: com toda a paciência longa. Dona Elizabeth Suzá, da Igreja da Bahia, Betinha, faleceu outro dia, e toda vez que eu posso, eu conto esse testemunho. Eu era ainda adolescente, 14, 15 anos, pastor Guimarães nos levou para dar testemunho lá na Igreja da Bahia, e nós contamos a nossa história ali no morro, na Vaz da Gama, e contamos de nossa mãe, que era espírita. Aí Betinha botou o nome de Jacira na lista dela de oração, no caderno de oração. Sabe quanto tempo Betinha orou por minha mãe? 27 anos. Muita gente, Rose, já tinha desistido. Aí eu conto o inverso. Marli, esposa de pastor Irene, muito amigo nosso, criado na Igreja da Vaz da Gama. Marli, quando soube da conversão de irmã Jacira, ela disse: oxe, aquela mulher do coração duro, não acredito. Marli tinha desistido de orar. Era uma exclamação apenas. Não julgue minha irmã Marli, não. Só estou contando para a gente ter ideia. Mas Betinha, durante 27 anos, toda vez que ela me encontrava, estou orando por sua mãe. Tem oração que vai demorar, e tem oração que você não vai nem ver se cumprir na terra. Mas a sua oração e a sua pregação tem que ser longânima. Aquela diretora Raimunda que persegue, é ela que você vai pregar. Às vezes levar um folheto. E às vezes ela não vai querer nem o folheto, você vai dizer: quero orar pela senhora, quero orar pelo seu filho que está doente, quero orar pelo prefeito novo que chegou, que está fazendo zoada aí, vou orar pelo seu cargo. Né? Enquanto as pessoas estão amaldiçoando pessoas, nós precisamos abençoar as pessoas, porque é isto que Deus nos ordena: orar por aquele que vos persegue e abençoar, não amaldiçoar. E aí o apóstolo Paulo vai dizer por quê. Vejam o versículo 3, 2 Timóteo 4, 3, todos juntos. Pois haverá tempo que não suportarão
a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias, como que sentindo coceira no ouvido. Versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se. Olha que Paulo diz aí de novo, fábula. Normélia, não pare de pregar para suas filhas. Ô presbítero, eles foram criados na igreja. Júcio, não deixe de pregar para Miguel. Não deixe. Presbítero, mas tem hora que ele não quer ouvir. Continue pregando e orando por ele e orando com ele. O que nos deixa triste, irmãos, na igreja presbiteriana da Boca do Rio, é que a nossa história nos conta de pais que eram pais crentes, que eram pais zelosos, mas que arrumaram uma forma de desviar o filho. Presbítero, você está dizendo o quê? Que tem pai que desvia o filho? Você matricula seu filho no balé e sabe que a apresentação do balé é todo domingo. Então, seu filho foi privado de vir para a igreja no domingo para adorar, para servir a Deus, porque ele foi para o balé. A filha, no caso. Tem uma igreja aqui em Salvador, que nós estávamos discutindo, um presbítero e tal, e a esposa dele disse assim, bem claramente, na frente de toda uma escola dominical: eu não trago minhas filhas obrigado para a igreja. Elas têm que ter vontade de vir. Se elas não têm vontade de vir, elas não vêm. As meninas tinham 8 e 10 anos. Hoje elas têm 21 e 22, ou 20 e 22. E elas aprenderam a não amar a igreja. Caleb e Judá vinha comigo, gostando ou sem gostar. Passa na frente, embora. Caleb, de vez em quando, tem dor de cabeça. Você vai curar sua dor de cabeça na igreja. É bom que na igreja tem remédio para dor de cabeça. Pode ir para lá. Aí chegava aqui na igreja, dormia no colo de Rita, um no colo de Rita, outro no colo de Francisca, que às vezes eu estava pregando. Mas foram criados vindo para a igreja. Eles aprenderam a amar Deus e as coisas de Deus. Olhe, presta atenção. Vai vir um dia que eles não vão suportar essa doutrina. Então aproveite agora o período em que seu filho está sob sua guarda. Quem tem neto, em que seu neto está sob sua guarda, traga para a igreja. Mas não é só trazer para a igreja, tem que pregar em casa, tem que testemunhar em casa, tem que orar em casa, mas traga para a igreja. Traga para a aula da escola dominical, traga para o departamento infantil, traga para a UPA, traga para o congresso da UPA, traga para o encontro das crianças, traga seu filho para a igreja, ensine seu filho a amar e adorar a Deus. Aleluia. Porque vai chegar uma época que eles vão dar coceira no ouvido e vão querer ouvir qualquer outra coisa que não é a palavra de Deus. Crente, vigia. Não seja negligente nem com o teu filho, nem seja negligente com você em primeiro lugar, nem negligente com o teu filho. Vejam comigo ainda, falando sobre esse mesmo tema, do que é que um crente, do que é que um líder deve evitar. A carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. O que é que um crente, o que é que um bom pastor, o que é que um bom pai precisa evitar? Versículo 14. Esse todo mundo sabe quase que de cor. Vamos dizer junto o 14? O 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Deixa eu contar a história desse texto para os irmãos entenderem melhor. Hebreus 11 é o capítulo dos heróis da fé. Raimunda Justa tem uns heróis da fé que lembra aí, não lembra, Raimunda? Lembra de Robertina, Dona Maria José, Pastor Caetano, heróis da fé, né? Maria Oliveira, herói da fé, glória a Deus. Raimunda Santana, lembra dos heróis da fé? Lembra de Pastor Edmundo, Dona Elza, dos irmãos mais velhos?
Cecília vai lembrar de outros, pastor Cândido vai lembrar de outros, Ana Maria tem uma lista de heróis da fé lá de Jiribatuba, entre elas Dona Elza, nossa irmã, Edinha e Tia Maria e outros lá de Jiribatuba. Lembra dos heróis da fé? O capítulo 11 está falando dos heróis da fé. Pela fé, Abel, pela fé, Enoque, pela fé, Abraão, pela fé, Isaac. A lista dos heróis está no capítulo 11. Cecília, seu nome está escrito no capítulo 11. Você não está lá, não li ainda, mas meu nome está na lista dos heróis da fé, em nome de Jesus. O capítulo 12, o escritor vai pegar essa nuvem de testemunhas, os heróis da fé, e dizer, vocês não entenderam direito ainda. O herói da fé verdadeiro é Jesus. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Isso aqui é a conclusão, Cecília, de todo o Antigo Testamento. Aqueles que nós temos como heróis da fé, só são heróis da fé porque eles olharam para Jesus, eles contemplaram a Jesus, porque é Jesus que é o verdadeiro herói. Capítulo 12. Os irmãos estão entendendo isso? Pronto. O escritor aqui, que eu ia dizer que é o apóstolo Paulo, mas não tem prova, e nem eu acredito que seja ele, mas o escritor aqui, ele vai dar algumas exortações. Já que aqueles irmãos lá foram heróis, ganharam essa batalha da fé, preste atenção. Na igreja da Boca do Rio, vocês têm que seguir a paz e a santificação. Quem não tem paz nem santificação não vai ver Deus. Quem anda com picuinha, com briga, com dissensão, com divisão, com facção, com discórdia, está fora. A paz. Quem anda com uma vida profana, mentirosa, roubalheira, adúltera, está fora. Pode tirar fora isso aí. O escritor de Apocalipse já registrou isso lá, né? Aqueles que ficarão de fora. O escritor de Hebreus aqui está ratificando a mesma coisa. Quem vai para o céu, quem vai ver a Deus, é quem tem paz e santificação. E aí ele vai dar um exemplo de vergonha. O exemplo de vergonha está aqui. Vejam comigo, versículo 15. Vamos ler com calma, que é do 15 até o 17, mas há muitas coisas preciosas aí. Versículo 15, todos juntos. Atentando diligentemente para que ninguém seja... Até aí, primeira característica. Alguém que falta. Eu vou lhe perguntar, aqueles que trabalham, você falta ao trabalho? Aqueles que estudam, você falta na escola ou falta na faculdade? Vou perguntar aos crentes, você falta na igreja? Irmãos, é disso que o texto está falando. Ou fui eu que inventei esse texto aí? Tem alguém que é faltoso. Tem um marido que falta em casa. Tem a esposa que falta em casa, está em falta com o marido. Ela se envolve com tantas coisas, inclusive na igreja, inclusive com a SAF, passa o dia todo na igreja e está em falta com o marido. Não tem mais tempo para dar ao marido. O marido se envolve com o trabalho, se envolve com o futebol, se envolve com a praia, se envolve com tudo, está faltando dentro de casa. Isso aqui são aplicações ao texto. Mas o texto está se referindo de coisas espirituais. Alguém que está faltoso. Veja aí comigo, continue. Separando-se da graça de Deus. Olha, alguém que está ficando separado. Falta. No dia que vem, não quero falar com o Jonício. Estou chateado com o Luciano. Não quero cruzar com o Leda. Não quero falar com a Ana Maria. Não. Se separa. Fez uma facção, fez uma divisão, fez uma bolha em torno dele ou dela. É o texto que está dizendo aqui, não fui eu, não. Separando-se da graça de Deus. Tem gente que diz assim, não vou tomar ceia. Briguei com a Ana Maria e não vou tomar ceia. Pronto, não entendeu o evangelho. Porque o apóstolo Paulo diz assim, examine-se o homem a si mesmo e não coma. Não, examine-se a si mesmo e coma. Descobri que Ana Maria está chateada comigo, eu tenho que ir até ela
Não é só eu que estou chateado com ela, não. É ela que está chateada comigo. Descobri, tenho que ir até ela, fazer as pazes com ela, para depois apresentar a minha oferta e depois participar da ceia do Senhor. Gente, tem crente guardando mágoa do outro crente de 2, de 3, de 4, de 20 anos. E tem crente que sabe que pisou outro e diz, pisei, mas mesmo assim não vou pedir desculpa. Sabe que naquele dia ele foi grosseiro, que naquele dia ele foi infeliz nas palavras, que ele foi infeliz nos gestos, mas ele não procura a reconciliação. Ele se separa. E aí o texto diz também, se separa da graça de Deus. O apóstolo Pedro, comentando sobre a vida familiar, diz que se o marido não amar a esposa, tem marido aqui? É para você essa mensagem, viu? Se o marido não amar a esposa, e se a esposa não obedecer ao marido, tem esposa aqui? É para você essa mensagem. Se a esposa não obedecer ao marido, a oração dos dois vai ser cancelada, cortada. Não tem Wi-Fi que chegue no céu. Perdeu o crédito e o bônus. A ligação caiu. Por quê? Porque tem uma vida familiar que está interrompendo a sua vida espiritual, separando-se da graça. Versículo continua, todos juntos comigo. Nem haja, aí, ó, separando-se da graça de Deus. Versículo 15, separando-se da graça de Deus. Todos juntos agora. Nem haja alguma raiz de amargura. Para aí. Esqueci o nome dele. Rilza e Agostinho. Agostinho estava fazendo tratamento de câncer. A Ana Angélica fez tratamento de câncer, né? Irmãos que trataram ou estão tratando o câncer. O médico diz assim, olha, câncer só pode dizer que está curado 5 anos depois. Por quê? Você vai tirar o tumor, você vai tirar alguma célula cancerígena que está próxima, que pode desenvolver, você vai fazer, no caso, quimioterapia ou radioterapia, depende do caso, ou vai fazer algum tratamento, e durante 5 anos você tem que ser acompanhado para saber se aquele ordinário morreu mesmo, porque ele pode deixar lá uma raiz. E se ele deixar lá essa raiz, ele vai voltar e atacar outros órgãos. Numa linguagem do interior, essa raiz, o câncer se enraizou. Quem vai no médico, o médico diz, teve metástase. Metástase é que ele se espalhou. É muito mais difícil de tratar. Em alguns casos não tem tratamento, né? Eu chamo de minha avó, eu nem conheci minha avó de verdade, a mãe de Jacira, mas ela tinha muitas velhinhas que tomavam conta dela, então eu chamo de minha avó Elza. Minha avó Elza, quando foi, não foi Elza de Ana Maria, não, é outra pessoa. Quando ela foi, que tinha aparecido um tumor no pâncreas, que o médico abriu, ele fez, olha, eu só fiz abrir e fechar, porque não tinha mais o que fazer. O câncer se enraizou em tudo. Irmão, preste atenção. A raiz de amargura que fica guardada no seu coração, ela vai lhe matar. E se não lhe matar o corpo físico, vai matar a sua alma. Porque essa raiz de amargura, ela vai demorar, ela vai sair se enraizando em tudo e ela vai brotar. E ela pode parecer que você esqueceu, mas esse monstro está lhe devorando por dentro. Presta atenção. Nem haja raiz de amargura que brotando vos perturbe. É triste, irmãos, quando eu, presbítero Jonilson, pastor Paulo, pastor Cândido, ou qualquer pastor, presbítero de outra igreja, reúne o conselho para ouvir alguém. Alguém diz assim, olha, você está lembrado, há 12 anos, há 15 anos, há 20 anos atrás, naquele dia, assim, assim. Eu digo, gente, a figura guardou dentro do coração uma mágoa, uma amargura durante 20 anos. Tem filhos que guardam ressentimento dos pais 20, 30, 40, 50, 70 anos. Algo que aconteceu há 70 anos atrás e que ainda corrói o seu coração. Gente, eu estou falando de coisa comum, não estou. O texto está falando de coisas espirituais. Raiz de amargura, que brotando vos perturbe.
Quando você encontra aquela pessoa que você está magoado, que você está ferido, a dor brota. É como se a pessoa estivesse enfiando a faca de novo e dói mais ainda. E muitas vezes a pessoa nem sabe, porque não pode nem lhe pedir perdão, porque você nem falou, mas está dentro de você aquela raiz de amargura. Mas ele diz uma coisa, quando ela brota, eu faço fofoca a Iris, depois faço fofoca a Rita, depois faço fofoca a Leda, porque eu não consigo ficar perturbado sozinho, eu tenho que perturbar alguém. Eu não consigo sentir raiva sozinho. Eu tenho que transmitir minha ordem. Não gosto de pastor Paulo, não, por isso e aquilo. E aí, a pessoa, ao invés de procurar o outro que lhe magoou e resolver diretamente um com o outro, a pessoa dissemina. Está aqui no texto. Por meio delas, veja no final do versículo 15, por meio delas, muitos sejam contaminados. Não terminou ainda não. Percebeu o que está acontecendo aqui? E eu gosto de dizer que este texto é o mesmo texto do capítulo do Salmo 1. Irmãos, a queda, eu pecar contra Bernadette, eu xingar Bernadette, ou falar mal de Bernadette, ou agredir Bernadette, pode ser uma queda, algo que aconteceu intempestivamente, aconteceu fora do tempo, eu vim andando na rua, escorreguei e caí. Isso é queda. Descer ladeira abaixo não é queda, não. Descer ladeira abaixo é fazer o que o filho pródigo fez. Meu pai, me dê meu dinheiro. Me dê a parte da minha herança. Eu quero ir embora. Para mim o senhor morreu, não tem nenhum valor para mim, nem o senhor, nem minha mãe, que não aparece no texto, nem meu irmão. Eu quero a minha parte. Minha mãe já deve estar morta. Mas se minha mãe morreu, você morreu para mim também. Me dê meu dinheiro. Pegou o dinheiro, ele foi caminhando para uma terra distante. Na terra distante, ele gastou o dinheiro com as meretrizes. Quando acabou o dinheiro, ele foi procurar emprego naquele lugar. Procurando emprego, não achou? Ele foi cuidar de porcos. Aquele menino, Raimunda, não foi uma queda. Ele foi ladeira abaixo. Observe em versículo 15. Vou ler rapidamente para você. Atentando para que ninguém, primeiro, seja negligente. Segundo, que esse alguém seja faltoso. Terceiro, que esse alguém se separe da graça de Deus. Quarto, que esse fulano crie raiz de amargura no seu coração. Quinto, que ele perturbe e por meio dele muitos sejam contaminados. Perceberam? Porque é se apegar à fábula de velhas caducas, versículo 16. E aí ele vai dar um exemplo. Se eu tenho a lista dos heróis da fé, eu tenho a lista daqueles que estavam à beira da salvação, mas perderam a chance. Não perderam a salvação, não, que ninguém perde a salvação, viu? Na verdade, ele nunca foi salvo. Perderam a chance. Nem haja entre vós algum impuro. Impuro, pecador. Pecador todos nós somos. Mas existem aqueles que gostam do pecado, que não querem abandonar o pecado. Que não haja entre vós algum impuro ou profano, como foi Esaú. Esaú foi um profano. Jacó era o enrolado. O pastor já pregou sobre isso. Jacó era o enrolado. Jacó era o trambiqueiro. É o trapaceiro. Esaú era quê? Profano. Você sabe o que é profano? Alguém que não valoriza as coisas sagradas. Sagradas aí é divina, né? Não valoriza as coisas divinas. Pastor Cândido usa muito essa expressão aqui, quando ele diz assim, ó, tomou a mesa do Senhor como uma mesa vil, comum, pobre, chula. Essa mesa aqui é santa, essa ceia aqui é santa, porque nessa ceia está se servindo o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Prestem atenção aqui, irmãos, Esaú foi profano. Sabe por que ele foi profano? Porque ele tinha um direito de primogenitura, ele era o filho mais velho. Deus ia agir de alguma maneira. Mas Esaú fez assim, olha, para que me serve a bênção de Deus? Para que me serve a primogenitura?
Se eu estou aqui com fome, ele trocou a coisa mais sagrada que ele tinha, que era o direito à primogenitura, por um prato de lentilhas. O servo de Eliseu trocou a bênção de estar na casa do profeta, na casa de Deus. Por quê? Por causa de uma recompensa de Naamã. Está lembrado disso? Datã fez aquele trambique todo para explorar o povo e receber os donativos dessa terra. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que Demas amou o presente século e me abandonou. Ele não diz assim, ele voltou para casa, não aguentou a obra missionária, assim, ele amou o presente século. Abandonou o amor verdadeiro, o primeiro amor, o amor de Cristo, e se apegou às coisas profanas. Quantos exemplos você conhece? A gente julga Judas, né? O traidor que vendeu Jesus por 30 moedas. Mas quantos de nós, ou quantos na igreja, têm se portado como Esaú? Falando do dia do Senhor, quantos têm profanado o dia do Senhor para ver Bavi, para ver Bahia e Catuense, Bahia e Colo-Colo? Quantos têm vindo para a igreja, mas o coração está lá fora, buscando uma outra coisa? Esaú foi profano, não valorizou o que era sagrado. Olha, irmãos, eu ouço contar de crentes que saem da igreja e dizem aos filhos que culto maravilhoso, que culto belo, que culto maravilhoso. Enquanto conheço outros que dizem assim, olha, o culto foi ruim, a mensagem foi ruim, o louvor foi ruim, a safra foi ruim, a oferta, tudo foi ruim. Perderam o direito da primogenitura. Mas a coisa mais triste de Esaú está no versículo 17. Vejam comigo, todos juntos, podemos ler juntos esse versículo tão triste. Todos juntos. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vou encerrar dizendo assim, não seja igual a Esaú. Na sexta-feira, eu tive o privilégio de visitar uma família aqui na Linha Verde, Praia de Diogo. Eu não fui à praia, não, eu fui para a roça. Né? Postei algumas coisas, né? Fiquei provocando o pessoal. E lá nós tivemos o privilégio de fazer um culto e pregar a palavra. Alguns ali já eram crentes, mas os mais jovens não eram, não conheciam a palavra. E nós pregamos e o nome de Deus foi glorificado. Voltamos, fomos em paz e voltamos em paz. Quando eu cheguei em casa, alguém ligou para mim e fez, olha aí, liga aí a televisão para ver. E o que é, rapaz? Eu nem ligo televisão. Então, liga aí para ver. No mesmo lugar que nós estávamos, alguém vinha de carro com a família. Deu de cara com um caminhoneiro bêbado que passou por cima do carro e matou todo mundo. Preste atenção, meus irmãos. Esaú foi profano. Um dia ele quis chorar para voltar, para receber a bênção, para receber a primogenitura. E a Bíblia diz, não foi achado lugar de arrependimento para ele. Deus não se engana com nossas emoções, não. O verdadeiro arrependimento é aquele que é provocado pelo Espírito Santo. Eu não falei para vocês de pais e mães que criaram seus filhos fora da igreja, não contei. Pois eu tenho vários testemunhos de pessoas daqui da igreja de fora, não estou falando da Suécia, não estou falando daqui da igreja da Boca do Rio. Que a pessoa hoje, 10, 12, 15, 20 anos depois, assim, oh meu Deus do céu, ore para os meus filhos. A coisa que meus filhos menos amam é a igreja. Eles até falam de Deus, mas não querem conta com a igreja. Hoje, esse pai e essa mãe choram. E para eles, nesse momento, não há lugar para arrependimento.
Nós continuamos orando e suplicando a Deus e buscando a Deus que dê a esse pai e a essa mãe uma restauração da sua fé pessoal. Primeiro da sua fé. Depois que restaurada a sua fé, eles possam conquistar seus filhos de volta para Jesus. Eu quero saber de você, meu irmão. Você que é pastor, você que é presbítero, você que é diácono, você que é líder. Eu quero saber de você. O que é que você tem evitado fazer? O que é que você tem vigiado para que não se apresente na sua vida? Qual testemunho que você tem dado aos seus filhos, à sua casa, à sua igreja, à sua SAF, à sua federação, aos irmãos da sua igreja, daquilo que você evita fazer por honra e glória do santo nome de Jesus? Evita fábulas profanas e de velhas caducas, evita. Mas, ser negligente, tenha cuidado de si mesmo, porque todos os outros à sua volta estão de olho em você, ou para glorificar o Pai que está nos céus através do seu testemunho, ou para se entristecer e ser envergonhado do Evangelho. Vamos orar.